Olá, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do ES ao Vivo. Hoje teremos conosco dois professores, dois eminentes constitucionalistas, o desembargador federal, mestre pela Universidade Federal do Estado de Pernambuco, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Direito Constitucional pela PUC do Rio Grande do Sul, o doutor Neide Barros Belo Filho, e o advogado, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, mestre e doutor pela mesma universidade, pós-doutor pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Daniel Antônio de Moraes Sarmento. Hoje teremos, para minha grata satisfação, dois realmente dos mais brilhantes juristas de suas gerações, para que, enfim, tratemos hoje de um tema candente para o nosso constitucionalismo, a liberdade de expressão e limites ao discurso antidemocrático. Antes de mais nada, gostaria de agradecer em nome do Conselho Federal da Ordem, em nome do nosso presidente Felipe Santa Cruz, em nome da Escola Superior da Advocacia, falo em nome do presidente Rony Duarte, infelizmente sem o sotaque, e tanto o caracteriza, até pratiquei, mas infelizmente não tenho condições de reproduzi-lo. Feitas essas considerações, eu agradeço efusivamente a presença de ambos e passaria talvez primeiramente a considerações iniciais para que a gente possa continuar a iniciar nossos trabalhos. Eu passaria então primeiramente ao desembargador Ney Belo para as suas considerações iniciais. Bom, muito obrigado a todos, agradecimentos imensos e efusivos à OAB por propiciar um debate dessa natureza, um assunto tão importante, tão profundo e ao mesmo tempo tão atual. Um agradecimento muito grande por me permitir conversar e discutir com meu querido amigo, professor de todos nós, Daniel Sarmento. Daniel, que nos conhecemos ainda nas bancas de concurso do Ministério Público Federal no começo dos anos 90. Eu e o Daniel entramos juntos no MPF, um concurso maravilhoso, interessantíssimo, que tinha um peso grande de direito constitucional. Eu tive o prazer de ser colega do Daniel durante algum tempo e, enfim, depois adquiri toda essa felicidade de lê-lo, de trabalhar com ele e ter o Daniel como um excelente referencial. Portanto, o encontro não poderia ter sido mais propício e mais feliz para mim. O tema que me pedem para conversar, que nós discutimos hoje, diz com o discurso do ódio, com hate speech, com a possibilidade e a perspectiva de permitirmos, num ambiente de democracia, o convívio, a discussão com os opostos. Eu começo lembrando um livro, lamentavelmente um tanto quanto esquecido, do Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e também tudo que se escreveu na Espanha durante um bom tempo, na era franquista, sobre a possibilidade ou não de permitir que aqueles que trabalham contra a democracia ou têm uma pauta de negação de princípios democráticos possam conviver no espaço democrático. Para usar a expressão do professor espanhol, até que ponto nós podemos abrir a porta para que o inimigo entre? Até que ponto nós podemos permitir que o inimigo grite na nossa sala? Até que momento nós podemos permitir que o inimigo que quer nos matar entre no nosso quarto, visite as nossas despensas e decida se nós devemos viver ou morrer? É disso que se trata, é disso que se discute, qual é a perspectiva de permitir que os opostos possam ocupar espaços, quando a pauta dos opostos é exatamente matar a liberdade, a abertura e todas as conquistas da modernidade que nos foram muito claras. Eu começaria citando dois referenciais, o referencial alemão e o referencial americano. A ideia muito cara para o referencial americano, que o Daniel conhece como ninguém no Brasil, isso não é elogio, é uma constatação. O referencial americano é efetivamente o de que eu tenho o direito de dizer a você que eu não gosto de você, que eu odeio você e que eu gostaria que você morresse. Eu só não tenho o direito de praticar atos tendentes a te matar ou a te reduzir física e moralmente. Mas eu tenho direito a todo tipo de distanciamento que me permita, no distanciamento, odiar você. Por isso é que nós conseguimos ver, ainda que abismados, ainda que absolutamente chocados, cruzes queimando e homens de capuzes pelos gramados falando do ódio aos negros no modelo Ku Klux Klan americano. Óbvio que a gente fica mais chocado ainda quando esse modelo migra para frente do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu 2 semanas atrás. Mas, efetivamente, no modelo americano, isso é permitido porque eu posso dizer do meu ódio, eu posso expressar o meu ódio, eu só não posso usar esse ódio como ameaça, como perspectiva de combate. O auge dessa compreensão, para mim, é uma lei votada na Holanda, em que se liberou a criação do Partido dos Pedófilos.
A expressão é essa mesmo. A Holanda, num dado momento, liberou o partido dos pedófilos porque admitiu que um crime hediondo, um crime horrendo como a pedofilia, pudesse ser discutido, ele só não poderia ter sido praticado. Isso durou 1 ano e meio, mais ou menos, até que os holandeses entenderam que isso era excesso de liberdade, isto era liberalismo demais, porque não era razoável que um crime dessa natureza pudesse se organizar numa ideia partidária que pudesse efetivamente se transformar numa perspectiva de legislação ou numa perspectiva de liberação ou de aceite ou de constitucionalização da ideia. Mas esse é um paradigma, eu diria, ultraliberal, que tem várias vertentes. Há um voto muito interessante do Scalia, na Suprema Corte Americana, onde ele diz que queimar cruzes no quintal dos outros não é crime, desde que eu, a partir da queima daquelas cruzes, eu não agrida fisicamente alguém. E uma lei que criminaliza isso, ela é uma lei inconstitucional se ela não criminalizar outras manifestações, uma bandeira comunista, uma foto do Lenin ou quaisquer outras imposições físicas e ideológicas que possam ser feitas. Então, esse é o paradigma da ultraliberalidade. Migrando para o outro lado do continente, do mundo, os alemães têm uma outra perspectiva, porque a perspectiva germânica é uma perspectiva, eu diria, menos individualista e mais comunitarista. E, ao ser mais comunitarista, uma perspectiva em que esse tipo de movimento reduz a dignidade da pessoa humana, esse tipo de movimento ataca os valores da democracia, os valores que são caros ao espaço democrático, e, portanto, é preciso impor limitações a isto. Nós conseguimos encontrar na origem do pensamento alemão a ideia da Hannah Arendt, também desenvolvida em várias passagens, onde ela separa o que é pensamento e ação, o que é compreensão e atitude. E, efetivamente, os alemães, a partir de tudo que aconteceu na história recente daquele Estado, efetivamente tem uma posição mais acelerada, onde o discurso do ódio, o hate speech, ele é muito mais tolhido do que no modelo americano, no modelo ultraliberal, exatamente porque eles entendem que não é razoável permitir a expressão do ódio quando ela proporcionalmente não se justifica aquilo que pode ser aceito dentro de uma comunidade democrática, dentro de um espírito democrático, dentro da realização dos princípios da democracia. Dito de outra maneira, nós temos o modelo que eu ousaria me corrigir, porque isso não é muito consensual, um modelo mais comunitário, um modelo mais preocupado com a realização dos princípios da comunidade e não da liberdade da pessoa, e não o self-made man, e não aquela compreensão do desenvolvimento único da personalidade, que talvez bordeje o espírito americano de compreender isso. Então, o alemão acha que se eu tiver todos os dias, mesmo sem tocar em ninguém, gritando acerca do ódio, ou tratando do ódio aos outros, eu vou influenciar pessoas, eu vou fazer com que as pessoas se convençam de que isso é razoável, e num dado momento, em algum ponto da Alemanha, alguém vai transformar isto em atitude, vai transformar isso em ação. E alguém vai matar um judeu, vai matar um comunista, vai matar um negro, porque ele vem insuflado, influenciado por um modelo de liberdade que nos olhos americanos é um modelo razoável, a liberdade de expressão, e no modelo alemão ele precisaria ser cotejado com outros princípios, com outros valores, principalmente o valor maior, eu ousaria dizer também, isso não é consensual na doutrina nem mesmo na Alemanha, mas eu ousaria dizer um modelo de apego à dignidade da pessoa humana que se transforma num apego maior do que o apego à liberdade de expressão, no modelo do Durkheimiano, no modelo do Freedom's Law, no modelo, enfim, que se construiu do outro lado do Atlântico Norte. Então, na verdade, esses dois modelos migram para o Brasil num momento de absoluta instabilidade política, num momento de absoluta instabilidade social criado pela pandemia, e nós vamos precisar relativizar isto sem acolher efetivamente um modelo americano nem um modelo alemão. São modelos acadêmicos que têm a sua compreensão temporal e geográfica, mas que precisam ser pensados no modelo brasileiro. Nós vamos permitir que as pessoas digam que querem matar o presidente do Senado, que as pessoas digam claramente que desejam a morte do presidente da Câmara, que desejam que os 11 ministros do Supremo sejam imolados em praça pública, que desejam que os comunistas sejam cremados, que desejam que os bolsonaristas sejam todos eles executados. Esse modelo de fala
que vai criando uma certa potencialidade no mundo contemporâneo. Nós precisamos aceitar isso enquanto comunidade jurídica, e vamos falar na consensualidade, ou pelo menos num discurso, não do senso comum, mas no discurso da comunidade dos juristas. Nós temos como compreender isso de uma forma clara, com uma aceitação ou com uma reprimenda, ou precisamos dar alguns temperamentos a isso? Dois fatores me parecem que precisam ser observados. O primeiro deles, claro, é que o modelo da internet turbinou as ideias. O modelo tecnológico turbinou essas ideias. O Stephen Bannon não apareceu na história da humanidade à toa. Ele apenas percebeu, junto com Zuckerberg, o que acontecia. Aquela tela do grande irmão de George Orwell, de 1984, se transformou no smartphone de todos nós. Então, na verdade, não tem uma tela que a comunidade toda percebe, cada um tem a sua, e as informações vão chegando via correntes de WhatsApp, via Google, via qualquer tipo de projeto de concessão de informação, que faz com que as pessoas se convençam de teorias. Umas falsas, outras as teorias são existentes, são absurdas, e nós encontramos pessoas que acham que tudo bem, a Terra é plana, porque quando eu viajo de avião, eu não consigo ver nenhuma curvatura. As vacinas efetivamente fazem mal, porque eu tenho um primo da amiga, da sobrinha, da minha mãe que nunca se vacinou, ficou bom, a família toda se vacinou e morreu. Enfim, essas loucuras que acabam se transformando em coisas normais, porque a ausência de paradigma da cientificidade faz com que a loucura ou a ignorância seja alguma coisa tratada. Como nós fazemos isso? Num ambiente em que a potencialidade das informações tecnológicas bombardeia as pessoas, bombardeia o senso comum, bombardeia a média da sociedade com informações e com teorias. Várias pessoas podem se transformar em fascistas, racistas, comunistas radicais ao estilo Coreia do Norte, ao estilo do vamos eliminar os nossos inimigos, e aqui não vai nenhum tipo de reação ao país, mas é a doutrina vigente, e efetivamente isso pode se transformar numa coisa razoável, porque eu leio tudo isso no WhatsApp o dia inteiro e eu me convenço que o judeu é ruim, que o árabe é ruim, que o negro é ruim, que o comunista é o inimigo, ou que o fascista... Enfim, eu crio ideias. Como trabalhar com isso? E aí eu chego no finalzinho dessa primeira observação, matando os meus 15 minutos, Carlinhos, para dizer o seguinte: eu gosto da teoria alemã da proporcionalidade, eu gosto da teoria da Corte Suprema Alemã, que vai começar com Buchenford, o Daniel tem um bom trabalho sobre isso, e que vai efetivamente chegar na seguinte posição. Quando a informação é mais importante do que determinados princípios também da ordem constitucional. Isso a gente vai encontrar no caso Lutz, na Suprema Corte Americana, a gente vai encontrar no caso Lebar, principalmente, a ideia de que existem informações que não são tão importantes quanto outros princípios. Existem manifestações que não são tão importantes quanto outros princípios. Então, a estabilidade democrática, a amplitude das pessoas poderem viver da maneira como desejarem, e expressarem como quiserem, ela não pode ser mais importante do que a igualdade e do que a realização de outros princípios constitucionais. O fato de eu poder dizer que eu acho que a comunidade A ou B é superior a C e D, eu posso manifestar de uma maneira Y, num espaço Y, mas eu não posso fazê-lo de uma maneira pública que permita, ao eu me expressar, subjugar aquela comunidade ou ameaçá-la, ou permitir que outras pessoas tenham a compreensão ou entendam a compreensão do que eu quis dizer e passem elas também a ameaçar aquela outra comunidade. Porque a informação é poder, principalmente com a tecnologização da informação e principalmente porque nós conseguimos criar verdadeiros exércitos ideológicos todos os momentos, a partir da internet, a partir do WhatsApp, que acabam comprimindo uma coisa clara à democracia, que para mim está na essência do conceito de democracia, que chama-se tolerância. E a discussão se torna: até que ponto nós podemos ser tolerantes com os intolerantes? Até que ponto eu posso permitir que as pessoas entrem na sala da minha casa para dizer que eu tenho que morrer? Até que ponto eu tenho que permitir que as pessoas ataquem as instituições, falem em fechar o Supremo Tribunal Federal, falem em fechar o Congresso Nacional, falem em matar a democracia, e eu tenho que permitir que isso seja falado, seja dito em prol da liberdade única de expressão. E quando a liberdade de expressão ataca a comunidade, ou ataca a essência da democracia, os valores claros da democracia, no princípio alemão, e eu prefiro ser germânico, não americano nesse raciocínio, necessariamente quem tem que ceder é o princípio menos importante daquele caso concreto,
a partir de uma compreensão proporcional, e aí a liberdade de expressão ela tem que se submeter aos princípios que geram e que dão estrutura ao espaço democrático. Portanto, acho que a discussão ela é relevantíssima, ela é uma discussão importante, até quando nós podemos e até que ponto nós podemos ser tolerantes com os intolerantes e qual é o caminho da pluralidade, qual é o caminho da tolerância ao discurso do ódio, ao hate speech, até que ponto nós podemos ou não podemos permitir que outros queiram matar a democracia a partir do próprio espaço democrático. A sociedade aberta sempre teve seus inimigos, Popper dizia, e efetivamente a sociedade aberta ela não pode ser aberta o bastante para permitir que outros entrem pela abertura e promovam o seu próprio fechamento. Essas são as minhas palavras iniciais. Agradeço a tua atenção, Carlinho, agradeço a presença do Daniel e vamos discutir daqui para frente. Para mim agora vai ser um prazer imenso poder ouvir o meu querido amigo e professor. Obrigado, gente. Eu passo desde logo a palavra ao professor Daniel Sarmento, agradeço ao professor Ney Belo pela belíssima exposição inicial, já carregadíssima de conteúdo, como só ia acontecer, mas passaria também brevemente a palavra ao professor Daniel Sarmento para suas considerações iniciais. Bom, bom dia, eu inicio agradecendo muito ao convite da ESA, a pessoa do Carlos Henrique. Acho que é muito importante nesse momento de crise que a gente vive, né, destacar o papel muito importante que a OAB, tendo à frente seu presidente, Felipe Santa Cruz, vem desempenhando na defesa da democracia. Né? Essa nossa discussão hoje tem como pano de fundo a democracia. A OAB é uma trincheira da democracia e vem se mostrando à altura dessa missão constitucional nessa hora grave da nação. Também parabenizo o Carlos Henrique. Eu li, até para me preparar para essa fala, um belíssimo artigo que publicou sobre esse tema no Jota, muito legal, examinando a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, muito bacana. Saúdo meu amigo Ney Belo, sem nenhum favor, um dos maiores magistrados do país e um dos mais eminentes constitucionalistas também, que nos brindou com uma palestra magnífica, cheia de conteúdo. Pois bem, esse tema, infelizmente, hoje em dia não é mais teórico, né? Eu adoraria que a gente estivesse discutindo em tese, especulando sobre, abstratamente, quais são os limites para a liberdade de expressão. O fato é que, diariamente, quase, ou pelo menos todos os domingos, a gente vê manifestações para ditadura militar, AI-5, fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Gente fantasiada de Ku Klux Klan fazendo passeata na frente do Supremo e lamentavelmente, isso inclusive estimulado pelo presidente que jurou cumprir a Constituição de 88, que é algo que ele sistematicamente vem, enfim, violando esse seu compromisso. Então, é um cenário, de fato, muito grave, né? Então, eu acho que a gente pode começar, primeiro, ressaltando a centralidade da liberdade de expressão na ordem constitucional brasileira. Não à toa, a Constituição de 88 ela foi elaborada num contexto de reação ao governo militar, à ditadura militar, e é muito importante a gente lembrar esse fato hoje, que algumas pessoas defendem uma tese absurda, que a Constituição permitiria uma intervenção militar sobre os poderes, isso é bizarro, mas uma Constituição que foi elaborada no contexto de reação contra a ditadura, naturalmente ela valorizou muito a liberdade de expressão, que era sistematicamente vilipendiada, com a censura prévia, com a perseguição dos inimigos do regime, etc. E a liberdade de expressão também está a serviço de valores substantivos muito importantes. A dignidade humana, né? Nós somos pessoas que precisam se comunicar para que a gente possa viver na plenitude a nossa personalidade, que a gente recebe informações em fluxos que, de certa maneira, compõem o nosso patrimônio moral, cultural. A gente um pouco é quem a gente é diante das ideias, diante das manifestações artísticas com as quais a gente tomou contato. A liberdade de expressão é muito importante para a proteção de todos os outros direitos fundamentais. Eu sempre ressalto isso, né? Se você, por exemplo, tem um caso de abuso policial,
talvez a melhor maneira de você ir contra o abuso policial é denunciá-lo publicamente, né, através da imprensa, através de outros mecanismos. Se um hospital está funcionando muito mal, às vezes a divulgação dos problemas daquele hospital pode ser o melhor mecanismo para corrigi-los, né? Liberdade de expressão é muito importante também para que a gente consiga chegar às respostas mais adequadas para problemas complexos no cenário de pluralismo. O Stuart Mill, que era um teórico importante da liberdade de expressão, dizia, nesse sentido, que ela era um instrumento para busca da verdade, né? Quer dizer, se as pessoas têm diferentes opiniões e pontos de vista, a melhor maneira para que se chegue a uma resposta mais adequada é todos podendo expor as suas opiniões para que a sociedade, sem paternalismos, forme o seu próprio juízo. E, acima de tudo, a liberdade de expressão é central para a democracia. Todos os conceitos de democracia, mesmo os conceitos mais restritos, mesmo os conceitos mais focados na sua dimensão eleitoral, enfatizam que, pelo menos, a liberdade de expressão para os temas políticos é fundamental, porque sem ela a gente não tem democracia de verdade, né? Democracia não se esgota na realização periódica de eleições. É preciso que você tenha um espaço público robusto, dinâmico, acesso amplo a informações, a pontos de vista diversificados. Então, diante disso, a liberdade de expressão é certamente um direito muito protegido na ordem jurídica brasileira. O Supremo tem muitas decisões importantes enfatizando isso. O julgamento da DPF 130, que assentou a não recepção da lei de imprensa do regime militar, né? Um outro julgamento muito importante que afastou as proibições de humor no contexto eleitoral, nos veículos de comunicação de massa, né? Uma decisão, por exemplo, como a que declarou inconstitucional a interpretação que se dava do crime de apologia ao uso de droga, que permitia que se censurasse a realização da Marcha da Maconha e várias outras, né? Agora, sendo um direito extremamente importante, a liberdade de expressão não é absoluta, como o Ney destacou muito bem. E o Supremo também tem decisões importantes nessa linha, né? Decisão, por exemplo, enfatizando que não é inconstitucional você proibir a divulgação do nome de crianças e adolescentes envolvidas em atos infracionais. A proteção da infância e adolescência pode justificar isso no juízo de proporcionalidade. E, especialmente, a questão do hate speech, né? O Supremo disse, no caso Elvanger, um caso que se discutia um editor especializado na publicação de livros de conteúdo antissemítico, né? Que aquilo pode constituir racismo e que a dignidade humana e a igualdade, em determinados contextos, pode sobrepujar a própria tutela da liberdade de expressão. A questão é, a gente pode estender esse raciocínio para essas manifestações que, apesar de não constituírem hate speech, porque não terem como foco grupos vulneráveis específicos, né, atentam contra a própria base da democracia. E aí eu acho que vale rememorar uma teoria muito importante, chamada teoria da democracia militante, né? Há quem, é uma expressão alemã, né? Há quem traduza por democracia defensiva. As duas traduções são válidas. E que teoria é essa? Um pouco na linha do que o Ney falou, é a ideia de que a democracia pode lutar contra os adversários da democracia, né? Tem uma frase que eu gosto de lembrar, que é do Goebbels, né? Aquele infame ministro da propaganda do nazismo, que foi imitado há pouco tempo atrás por um secretário de cultura escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, e disse o seguinte: será sempre uma das melhores piadas da democracia o fato de que ela dá a seus inimigos mortais os meios para destruir a si própria. O que ele estava falando, né? Estava recordando que o Hitler ascendeu ao poder pela via eleitoral, né? E se valendo, dentre outras coisas, inclusive da liberdade de expressão, né? Esse assunto é diretamente ligado ao que o Popper, que o Ney também lembrou, chamou do paradoxo da tolerância, né? O paradoxo da tolerância se a gente é absolutamente tolerante com tudo, inclusive com os intolerantes, a gente corre o grave risco
de que os intolerantes destruam a própria tolerância, né? E esse é um pouco hoje o cenário. Tem muitos autores na história, na ciência política, no direito mesmo, falando da ascensão de líderes autoritários que, uma vez instalados no poder, se valem da democracia para destruir a própria democracia. Então, eu acho que esse é um cenário pertinente. E aí eu vou fazer, primeiro, uma distinção aqui. Primeiro, para falar de autoridades e depois para falar do discurso contrário à democracia que não parta de autoridade. Então, em relação a autoridades públicas, sobretudo aquelas autoridades que representam o país, que representam a nação, para mim, assim, não tem nem ponderação, não pode. Quer dizer, uma autoridade pública que faz esse tipo de discurso ou que incita esse tipo de discurso contrário à democracia, enfim, está violando o seu dever constitucional de fidelidade, né, de fidelidade aos valores mais básicos da Constituição e da própria democracia. Um presidente da República, por exemplo, ele não tem a liberdade para falar o que vier na sua veneta, né? Ele tem que seguir o que determina a Constituição. O presidente da República não pode, pelas suas falas, pelas suas políticas públicas, mas também pelas suas falas, na medida em que representa a nação brasileira, o Estado brasileiro, estimular ataques contra a democracia. Isso constitui crime de responsabilidade, isso constitui crime comum capitulado na Lei de Segurança Nacional. Então, acho que esse raciocínio vale para o presidente da República, como vale também para outras autoridades, né? Eu acho, por exemplo, seria impensável que um magistrado, né, passasse a advogar, mesmo que nas suas redes sociais ou nas suas falas, algo que contraria a democracia. Aqui, para mim, não se coloca uma ponderação, a proporcionalidade, simplesmente não pode fazer isso, né? Os agentes públicos estão vinculados a um dever diferente de fidelidade à ordem jurídica, né? Agora, o debate é um pouco mais complexo quando a gente discute os particulares, a sociedade, as manifestações. E aqui, na linha muito próxima à do que o Ney defendeu, eu acho que a gente deve recorrer ao princípio da proporcionalidade. Então, primeiro, assim, a priori, essas manifestações antidemocráticas, elas estão dentro do âmbito de proteção da liberdade de expressão? Sim, estão no âmbito de proteção da liberdade de expressão. Quando eu discuto o que a priori a liberdade de expressão salvaguarda, eu não faço um juízo de valor sobre o conteúdo. Eu posso fazer um juízo de valor para excluir formas violentas. Então, por exemplo, está fora do âmbito de proteção da liberdade de expressão eu praticar um atentado terrorista, né? Eu agredir fisicamente uma bomba em algum lugar. Está fora do âmbito de proteção da liberdade de expressão. Mas não está fora de defender uma ideia completamente contrária à democracia. Só que existem outros princípios e outros valores, como a própria democracia. Aliás, a democracia que é talvez a mais importante justificativa para essa proteção tão reforçada da liberdade de expressão. Então, acho que quando você tem manifestações que claramente atentem contra a democracia e, sobretudo, num cenário em que essas manifestações representam um risco real para a democracia, eu acho que é o cenário que a gente tem hoje, né? A gente não está falando de pessoas de lunáticos que estão... Talvez lunáticos sejam eles, sim. Mas a gente não está falando de pessoas que estão nas franjas e que são quase que... A gente está falando de algo que pode representar um risco real para a democracia. Então, acho que é um cenário em que podem ser, a partir do princípio da proporcionalidade, estabelecidas restrições à liberdade de expressão. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado aqui com seletividade. Por quê? Porque uma das críticas que se faz historicamente à teoria da democracia militante é do seu uso seletivo, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo alemão, que proscreveu não só o partido neonazista, mas também o Partido Comunista, ainda na época do mundo bipolar. Um exemplo brasileiro, inclusive, em que algo parecido foi utilizado, né, em 1947 para proibir o Partido Comunista. Lamentavelmente, a gente viu, há poucos dias atrás, uma manifestação do vice-presidente da República, de certa maneira, tentando caracterizar como contrários à democracia jovens ou manifestantes que
que se voltavam contra o racismo, que é uma das práticas mais nefastas da sociedade brasileira. Eu até, pessoalmente, não apoiei a manifestação por razões sanitárias. Eu acho que não é prudente você se manifestar, você se juntar. Aliás, foi a posição muito equilibrada do Conselho Federal da OAB, você não se manifestar publicamente nesse cenário. Agora, dizer que é um atentado contra a democracia, você se manifestar contra o racismo, contra a violência policial que atinge, sobretudo, negros, isso é inadmissível, isso é absurdo. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com uma certa seletividade. E não estou falando só de seletividade para deixar a esquerda e proibir a direita. Não, acho que seletividade de qualquer dos lados. Acho que a gente tem que adotar uma concepção minimalista do que seja esse atentado à democracia que possa justificar uma restrição à liberdade de expressão. Por exemplo, né, eu acho que críticas, ainda que muito duras, ao Supremo Tribunal Federal, não são. Né? Eu discordo muito de um ditado antigo que dizia: decisão judicial não se discute, se cumpre. Acho que decisão judicial se cumpre no Estado Democrático de Direito. Mas é possível e legítimo discutir. O que não é possível e legítimo na democracia? É falar: vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. Vamos prender os ministros do Supremo Tribunal Federal porque a gente não concorda com as decisões deles. Então, a gente tem que ter uma leitura restritiva e não sem nenhum viés ideológico do que seja atentado à democracia que possa justificar qualquer restrição à liberdade de expressão. O resto a gente pode buscar equacionar num debate público. Vai ser um debate talvez muito aceso, né, numa temperatura muito elevada, mas é melhor do que buscar calar quem quer que seja. É um tema delicadíssimo, né, e acho que muito ainda tem a ser dito sobre isso. Né? Agradeço aí de novo o convite, a interlocução com o Ney e com o Carlos Henrique. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Eu gostaria, talvez, de fazer 2 perguntas para cada um dos professores, para que a gente também possa, talvez, aprofundar alguma das temáticas que, obviamente, já foram referidas, mas a partir de trabalhos literários, tanto do professor Ney Bello quanto do professor Daniel Sarmento. Eu faria, então, 2 perguntas ao professor Ney Bello e pode respondê-las, obviamente, da maneira, na ordem que preferir. Um texto que o professor Ney Bello publicou há pouco, chamado Judiciário Combatente, a falácia da pós-modernidade, o professor, obviamente, contextualizando dentro da perspectiva penal, afirma que o judiciário combatente é um erro. Eu perguntaria também, nesse sentido, ao professor Ney Bello se um judiciário combatente, nessa perspectiva de eventualmente sancionar atitudes ou manifestações antidemocráticas, também seria um erro. E me permitiria fazer uma segunda pergunta, aproveitando, obviamente, a larga experiência na magistratura. Aqui no Brasil nós percebemos que muitas vezes temos leis que pegam e leis que não pegam, né? Um fenômeno, enfim, um tanto quanto curioso aí da nossa realidade jurídica. Eu perguntaria ao desembargador, professor Ney Bello, criminalizar essas condutas não poderia se converter num estímulo a essas mesmas manifestações? Bom, Carlinhos, antes de mais, meus parabéns ao Daniel, brilhante como sempre, e vamos lá às tuas perguntas. Eu não acredito em judiciário combatente, em hipótese alguma. Eu acho que a ideia, essa frase, judiciário combatente, é uma contradição em termos, porque ninguém gostaria de ser julgado pelo general do exército inimigo, por mais que eu considerasse o general do exército inimigo a pessoa mais plena de virtudes e de grandes compreensões. Então, quando eu trato com a ideia de judiciário combatente, é porque eu já estou me colocando num lado do combate, e nesse artigo que você citou, eu digo o seguinte: se todo mundo for jogador, quem é que vai respeitar o apito? Então, me parece que essa ideia de judiciário combatente é uma das loucuras dos anos 2000 no Brasil. A ideia de varas de combate, varas de juízes combatentes, juízes ativos, enfim. Isso aí é uma má leitura do modelo italiano. É uma má leitura do modelo de combate à máfia italiana, porque lá a carreira é uma só e o juiz escolhe, ao passar no concurso, se ele quer ser
membro do Ministério Público, do Ministério, se ele quer ser juiz. O modelo deles é diferente. Ele não pode ser juiz e promotor na mesma sessão. Se ele resolveu ser juiz na Lombardia e depois quer mudar, ele vai ser Ministério Público em Palermo, na Sicília. Enfim, as localidades são diferentes, o raciocínio todo é diferente. Isso é uma má leitura do modelo de combate à máfia, que efetivamente levou a essa ideia de juiz que combate, o juiz que cria uma atividade para frente. Eu sou radicalmente contra isso. O que eu acho é que o juiz precisa interpretar a Constituição com proporcionalidade nesse critério do discurso do ódio. E interpretar com proporcionalidade, lembrar do Voltaire, posso não concordar com nenhuma das suas palavras, enfim, do Diderot, de todos aqueles que repetiram isto, mas eu defenderia até a morte o direito de vós proferidas, muito bem, mas desde que a sua palavra não signifique a morte do seu oponente ou a morte da sua comunidade. Isso precisa ser proporcionalizado, tirando-se a partir daí diversos critérios. O modelo alemão que eu gosto de lembrar, acho que o Daniel tem um trabalho que ele comenta isso, que é a ideia do caso Lebar, onde havia um homicídio cometido há muito tempo e que a televisão da Baixa Saxônia resolveu fazer um programa de televisão sobre homicídio. E ele alegou o seguinte: bom, isto é direito à informação, mas e o meu direito à privacidade? Eu cometi um crime, eu fui condenado, eu cumpri a pena integral, agora eu vou sair, eu preciso me ressocializar. E vocês vão jogar na Alemanha inteira um programa contando a história desse homicídio, a história desse crime. E a decisão da Suprema Corte é: todos têm direito à informação e o direito à livre expressão, mas isso tem que ser proporcionalizado com a dignidade da pessoa humana e proporcionalizado com o direito à privacidade. É nesse modelo que eu acredito, é numa jurisprudência construtiva a partir da adequação, da proporcionalidade, da necessidade, da ponderação stricto sensu. E aí eu não acredito que o judiciário seja combatente. O judiciário não pode ter lado. Na hora que o judiciário concordar numa contenda entre discursos do ódio que seja recíproco, vamos imaginar uma comunidade em que o grupo A odeia o B odeia o A, e há um embate. A partir do momento que o juiz tem lado nesse embate, ele já abandonou o lugar de fala do juiz, ele já passou para o lugar de fala do jogador, e aí não tem como respeitar o apito, porque o apito vai ser considerado o apito de uma das partes. Isso é completamente diferente de eu desconsiderar o juiz se ele apita uma falta que eu acho que eu não cometi. Quando ele apita, ele diz alguma coisa que favorece o ponto de vista contrário ao meu e eu deslegitimo ele discursivamente porque da decisão eu não gosto. Isso é uma inclusão de qualquer modelo democrático, qualquer modelo de separação de poderes, enfim, isso é um equívoco grande. Então eu acredito no judiciário como árbitro e acredito nesse processo de interpretação muito ao estilo do Le Benz, muito ao estilo do constitucionalismo mais clássico alemão, da limpeza dos canais de manifestação, da perspectiva do magistrado como aquele que deixa que o jogo role, deixe que o jogo se defina nas correntes políticas. O magistrado que não interfira politicamente só quando uma das partes efetivamente quer furar a bola ou já prego na chuteira e efetivamente rouba fazendo gol de mão, me perdoe e efetivamente coloque a mesa da observação. Mas aí eu acredito no judiciário, nesse tipo de intervalo. Quando nós divulgamos uma decisão, isso aconteceu comigo num passado bem recente, mas o senhor acha que o réu fulano de tal é inocente? Ele está sendo acusado injustamente? Eu disse, eu não sei, porque isso aqui é um inquérito. Quem eu acho que está sendo agredido é o Código de Processo Penal, porque efetivamente não tem hipótese de cabimento para prisão preventiva nesse caso. Então, isso me parece a posição do juiz. É a posição daquele que limpa os canais e deixa o jogo fluir, e deixa as coisas acontecerem. Portanto, eu não acredito efetivamente nessa parcialidade. A segunda pergunta que tu me fizeste, Carlinhos, me perdoa, eu acabei... Pode me repetir, por favor? Claro. Nós temos um país, enfim, que muitas vezes as leis pegam e não pegam. Então, eu gostaria de saber, enfim, ouvi-lo sobre essa questão, se eventualmente o Congresso Nacional vem instituir uma nova lei, algo que venha a proibir de maneira mais ostensiva, ou de alguma maneira mais clara e objetiva, esse tipo de manifestação, se isso de alguma maneira não estimularia essas manifestações. Eu nunca gostei dessa classificação lei que pega e lei que não pega. Isso é a mesma coisa que dizer que pegar a legitimidade material, a aceitação material e transformar isso numa realidade. É um pouco o contrário
do que o Conrad Hess fala na força normativa da Constituição, né? É um pouco o contrário quando ele diz que os fatores reais de poder efetivamente definem tudo. Se fosse assim, a gente não teria a lei do cinto de segurança, a gente não teria a lei que define o limite de álcool, a gente não teria a lei das faixas de pedestre, nada disso. Por quê? Porque as leis podem começar com uma grande dose de impopularidade. Eu tenho, a partir daí, todo um procedimento público, no sentido de amplo, plural e etc., em que o Estado tem um papel fundamental de fazer com que a lei seja cumprida e a comunidade tem um papel fundamental de aceitar que as regras mudaram e que isso passou a ser assim. O exemplo mais claro que eu conheço disso é o fim das touradas em Madrid. Há 40 anos, ninguém imaginava que a Praça de Touros de Madrid ia ficar fechada, que a Praça de Touros do Campo Pequeno de Lisboa ia virar um shopping center e que você teria muito mal e porcamente, com perdão da expressão chula, touradas em Sevilha, lá no sul, lá na Andalucia, e não mais, porque isso estava na essência do pensamento cultural espanhol e as pessoas entenderam que os anos 2000 não são mais aquela compreensão dos anos 50. Então, eu não acredito nessa história de lei que pega e lei que não pega. O que eu acredito é em educação e construção democrática a partir do cumprimento de uma pauta constitucional. Eu acredito na jurisprudência construtiva. Eu acredito na compreensão, e aí é do Carotilho mesmo, de que as leis têm essa função. A teoria da Constituição tem essa função. Ela é refletor, porque ela vai refletir o que aconteceu para trás, e ela é farol, porque ela vai indicar para onde a gente tem que ir para frente. E isso a partir de um debate democrático, a partir de um debate extremamente presente com todas as pessoas, um debate que é efetivamente complexo, mas que pode construir. Se a maioria das pessoas entenderem que pessoas fantasiadas de fantasmas, de Ku Klux Klan, com umas tochas absolutamente toscas na frente do Supremo Tribunal Federal, é um atentado à democracia, é um pouco absurdo, isso tem que ser coibido e ponto, é evolução social. Se nós entendermos enquanto comunidade que isso não afeta a integridade do Supremo Tribunal Federal, isso não afeta a liberdade das decisões, isso não é nenhum tipo de ameaça pessoal a nenhum ministro, deixa eles lá no frio ou no calor, fantasiados de fantasmas toscos, num movimento do século passado, no interior dos Estados Unidos, absolutamente e moralmente reprovável, mas é a opção de vida de cada um. Agora, pegou ou não pegou, decidiu e não cumpre, aí é a implosão do sistema jurídico, aí é uma alopoiese tal, aí é uma abertura tal de qualquer normatividade que só representa a falência da sociedade, aí nisso eu não acredito. Eu acho que a construção tem que ser feita a partir do debate, ela tem que ser feita com complexidade, com tolerância, com permissão de participação nos espaços, e o papel do judiciário é só limpar esses canais. E se as leis, as interpretações caminharem para uma decisão Y, ela tem que ser cumprida, e sem esse xiste popular da lei pegou ou não pegou. É mais ou menos o que eu penso, Carlinhos. Obrigado pelas perguntas. Por favor, eu que agradeço, professor. Eu passaria agora a duas perguntas também, professor Daniel Sarmento. Professor Daniel, no seu texto Democracia Militante e Candidatura a Bolsonaro, ainda em 2018, né, ainda elegibilidade a partir da interpretação teleológica do artigo 17 da Constituição. Nesse texto, foi muito bem, obviamente, descrito, inclusive foi suscitado também pelo professor Ney Belo, uma passagem de Karl Popper, da Sociedade Aberta e seus Inimigos, que obviamente faz também uma conexão com aquilo que John Rawls, na teoria da justiça, também defendia, em que uma sociedade justa é legítimo restringir realmente a liberdade do intolerante quando esse exercício chegar a um ponto de ameaçar a segurança das nossas instituições. Professor Daniel, o senhor acredita que nós estamos realmente vivendo isso hoje? Há um perigo real e iminente de que as instituições estejam submetidas aí a um perigo de serem sucumbidas por movimentos, enfim, sociais, populares, e que, como o senhor já bem observou, tem ganhado o apoiamento expresso, físico, pessoal do próprio presidente da República? Infelizmente, acredito. Acho que a gente está vivendo, desde 88, o grande momento de crise da nossa democracia constitucional. Acho que a própria eleição do Bolsonaro, na minha opinião, eu sei que isso é polêmico, já sinalizava essa crise, porque, enfim, ele nunca negou na campanha que faria o que está fazendo, né? Um sujeito que, durante toda a sua vida política, se notabilizou por defender o ataque aos direitos humanos, a defesa do regime militar, a tortura, inclusive, né? Eu acho que tinha muita gente que alimentava a expectativa. Geralmente você vota em alguém que quer
que cumpra as suas promessas, né? Eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro dizendo assim, não, mas ele não vai fazer isso, não. Ele vai ser moderado. Infelizmente, mecanismos de moderação, nos quais eu, pelo menos, nunca acreditei, não vem funcionando. O Brasil não é, para mim, ainda uma Hungria, não é um país que tenha deixado de ser democracia. Acho que alguns aspectos da nossa, enfim, situação não são novos, né? Acho que nós somos um segundo país mais desigual do mundo, um país marcado por um nível de racismo estrutural hediondo. Isso não é novo, né? Agora, eu acho que a gente vive uma crise democrática porque são atentados quase que diários, as instituições estão sendo testadas e algumas vezes as pessoas respondem, mas as instituições ainda estão funcionando, né? Então, eu relativizo isso por duas perspectivas. Segundo, dizer, quando você vai testando todo dia as instituições, né? Todo dia tem um atentado à imprensa, algo que atinja o Supremo, parlamento, aos direitos da sociedade. Quer dizer, isso gera uma tensão muito grave. E isso é crise. A gente não diz que a democracia deixou de acabar, deixou de existir, né? Mas que ela está em crise. Segundo ponto é o seguinte, eu acho que algumas instituições estão funcionando. Acho que o Supremo, por exemplo, tem conseguido colocar limites importantes ao arbítrio governamental, assim como o parlamento, né? Isso é importante, deve ser valorizado. Agora, quando a gente fala em instituições, não são só essas, né? Por exemplo, a polícia, talvez a instituição com a qual a população lide em bases mais cotidianas. Quer dizer, a quantidade de mortes causadas em operações policiais aumentou muito, né? Desde a ascensão do Bolsonaro ao poder. A gente pensa, por exemplo, em instituições como a FUNAI, que lida com povos indígenas. A gente tem a FUNAI que passou a trabalhar contra os povos indígenas, né? Então, assim, tem instituições que, de fato, não estão funcionando, que faliram. Se a gente for pensar em áreas como direitos humanos, educação, né? E, por incrível que pareça, isso é inacreditável, saúde, no auge da pandemia, assim, quer dizer, é meio inacreditável que, no auge da pandemia, a grande preocupação seja de impedir que as pessoas tenham acesso pleno à informação, né? Então, acho que a gente vive um momento de crise democrática, sim. Vamos sobreviver? Espero muito que sim. Não tenho certeza. Bom, obrigado, professor. Eu queria apenas fazer mais uma breve pergunta também. Um livro seu, Livres e Iguais, Temas de Estudo de Direito Constitucional, que é um livro, obviamente, com diversos temas, mas me parece que o principal fio condutor é trazer uma noção de que o direito o direito deve realmente tratar todas as pessoas como seres livres e iguais, garantindo e promovendo a autonomia de cada indivíduo. Nesse sentido, professor, excluir determinados grupos do debate político, do debate público, não seria também antidemocrático? Quer dizer, como superar esse paradoxo? Não, essa pergunta é muito boa e talvez seja a questão mais delicada nesse tema da democracia militante, né? Por isso eu acho que a gente só deve mobilizar essa teoria em hipóteses extremas daqueles que efetivamente atentam contra as bases mínimas da democracia. A gente não deve ir esticando isso de acordo com a nossa ideologia. Então, eu, por exemplo, que tenho simpatias mais à esquerda, eu não posso dizer que não é democrático alguém que defenda posições de direita, né? Seja de direita na economia, seja de direita no campo da moralidade. É só aquilo que realmente atenta contra aquele mínimo do que se entende por democracia. Quer dizer, quem fala, olha, golpe militar, fechar o Supremo, fechar Congresso, né? Acabar com os povos indígenas, matar as pessoas, né? Atirar na cabecinha, né? Para usar aqui uma frase do governador do Rio de Janeiro, é esse tipo de situação que deve mobilizar o uso da teoria da democracia militar. Bom, eu agradeço, óbvio, até por uma limitação de tempo. Infelizmente, nós não temos como continuar
eu acredito que poderíamos passar aqui muitas horas discutindo, inclusive pelo brilhantismo, como obviamente tudo foi exposto aqui na nossa live, mas eu gostaria de pedir talvez considerações finais, tanto do professor Ney Belo quanto do professor Daniel Sarmento, já obviamente desde logo agradecendo em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome da Escola Superior da Advocacia do nosso presidente Rony Duarte, a presença, a disponibilidade e a clareza com que, obviamente, esses temas foram expostos. Acredito que ganha não só a advocacia brasileira, mas a sociedade brasileira em estar em contato com mentes brilhantes que pensam, obviamente, aquilo que, obviamente, todos podemos observar, né? Pensam o direito como um instrumento de liberdade para a nossa sociedade. Eu pediria, então, ao professor Ney Belo, se puder, faça, então, suas considerações finais em até 5 minutos, professor, e peço perdão aí de eventualmente termos acelerado, mas infelizmente temos essa limitação de 1 hora aí para o nosso debate. Menos que isso. Eu queria agradecer à OAB pelo convite, por suscitar esse tema, esse debate, por permitir a todos nós o contato, o convívio e ouvir o Daniel Sarmento, que é alguém de referência na academia brasileira e que efetivamente muito contribui. Para mim, pessoalmente, isso é um prazer muito grande. Eu acho que o momento é muito delicado, ele é delicado porque, travestido de liberdade máxima ou de ultraliberalismo, nós estamos, lamentavelmente, caminhando na direção das palavras do Goebbels. E nós temos um defeito de narrativa muito grande, porque eu classifico, é como se os lobos, em sendo alguns, chamassem outros lobos de ovelhas para que efetivamente pudessem matar as outras ovelhas e eliminar o pasto. Isso é uma alegoria, está no artigo meu aí já perdido de vista, mas a ideia é basicamente o seguinte: quando eu efetivamente trato discursivamente o outro como um inimigo, eu não estou fazendo nada de novo. Hitler fez isso, Goebbels fez isso, Mussolini fez isso, Stalin fez isso, Trujillo fez isso, todos os ditadores da esquerda e da direita fizeram isso, e é lamentável que em um dado momento, e aí eu estou tratando da sociedade civil no novo governo, a sociedade civil utilize esse modelo de expressão, esse modelo de observação para se sentir livre para tratar o destino dos outros. Eu acho que o embate democrático ele se dá nas urnas, ele se dá na prática democrática, ele se dá na tolerância. As pessoas podem pensar à direita, ao centro, à esquerda, em cima, embaixo, como os anarquistas diziam nos anos 90, da forma como lhe aprouver, mas efetivamente não podem estabelecer o discurso de eliminação do outro. O que nós estamos dizendo é: discurso de eliminação do outro não pode, discurso de eliminação das instituições não pode, discurso de eliminação da democracia não pode. O resto, o senhor pode efetivamente dizer o que quiser, votar como quiser e se candidatar defendendo o que você quiser. Tolerância absoluta, mas uma intolerância com a destruição da própria base da tolerância e da própria base da instituição e do país. De resto, agradeço ao Daniel, agradeço ao Carlinhos, agradeço ao AB. Foi muito bom essa hora de conversa, eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Passa a palavra, então, ao professor Daniel Sarmento para as suas considerações finais, por favor. Bom, acho que ia ficar feio nas minhas considerações finais assinar apenas embaixo das declarações do Ney, que é exatamente o que eu acho. Eu também, então, agradeço a ESA, agradeço ao AB, agradeço a você, Carlos, ao Ney, por terem compartilhado comigo essas reflexões nesse momento muito difícil que a gente vive, né? Agora, eu não queria terminar minha primeira fala, eu terminei num tom meio negativo, pessimista. Eu acho que a gente não deve perder a esperança, acho que a gente tem que continuar lutando. Acho que o que está em jogo é muito sério do de direita, o que está em jogo é a própria defesa da democracia, da Constituição de 88, deve ser a nossa bússola, né? Para cima das divergências, das possíveis divisões ideológicas, a gente deve seguir como bússola a Constituição de 88, o respeito aos direitos fundamentais, o respeito à democracia brasileira, o que envolve, em determinadas situações muito específicas e pontuais, em nome da tolerância, impedir que os tolerantes busquem destruir a democracia. Obrigado. Bom, agradeço a ambos, agradeço também a todos que nos acompanharam até agora e fiquem atentos, porque a ESA, obviamente, trará outros debates também de candente importância para a nossa advocacia e, obviamente, para a nossa sociedade brasileira. Agradeço ao professor Ney Belo, agradeço ao professor Daniel Sarmento mais uma vez pela generosidade da contribuição
que nos proporcionaram e até uma próxima. Muito obrigado.